Eu me converti com 14 anos de idade, na Igreja Batista Bíblica de São Vicente, lá na Vila São Jorge. Eu nasci aqui perto. Minha infância foi aqui no Cachapuã. Eu morei na rua Piquerubi 47. Ali foi minha infância. Jogando bola na rua, pegando peixinho na lata no bueiro que passava na frente, que a gente achava que era peixinho, mas não era. Depois a gente foi aprender que era sapo, né? Mas a gente pegava a lata e ia pegar aqueles peixinhos achando que era peixinho e brincava com aquele negócio, né? Então, eu fui criado aqui. Eu perdi minha mãe muito cedo. Eu nasci no dia 2 de maio, minha mãe morreu no dia 2 de julho. Fui criado pela minha tia, fui criado pela minha avó. Dizem que menino que é criado pela avó é um problema, né? Menino que é criado pela avó aprende a soltar papagaio no ventilador, né? Porque a avó não deixa ir para a rua. Não foi meu caso. Vivia na rua o dia inteiro. Aos 9 anos, meu pai casou novamente. Eu fui morar com ele lá na Vila Belmiro, a 2 quadras da vila. Depois voltamos para São Vicente, fomos morar na Vila São Jorge. E num dia de carnaval, meu pai me deu, eu garoto, com 14 anos, meu pai me deu dinheiro para ir para a matinê do carnaval, Clube Tumiaru. Mas ele me deu um dinheiro para eu ficar os 4 dias, dinheiro suficiente para um garoto comprar cachorro-quente e refrigerante e ficar 4 dias ali, suficiente. Eu fui no sábado, quando eu voltei, no domingo, falei, pai, dá a grana aí que eu vou para lá. Grana? Para que você quer grana? Falei, porque acabou. Você gastou tudo? Gastei. Então você não vai mais. Falei, como não vou? Não vai. E tinha uma moça trabalhando na nossa casa, que tinha vindo de registro, minha madrasta era de registro, tinha uma moça que era crente. Você vai acompanhar a Ivone na igreja, aqui perto, na igreja batista que tem aqui. Eu falei, meu pai ficou doido, eu vou deixar de ir no carnaval para acompanhar a moça na igreja? Dos crentes? Não vou para lá não. Mas eu fui, né? Quando meu pai falava vai, a gente só tinha opção, que era ir. Época boa, né? Hoje, um dia o meu filho, hoje meu filho mais novo, hoje está com 31 anos, tá? Em breve ele vem aqui lançar o CD dele. Uma vez ele pequenininho olhou para mim, eu falei uma coisa para ele, ele falou assim, pai, eu não penso como você. Eu falei, você pensa o quê, rapaz? O que você pensa? Bom, aí fui para a igreja, detestei. Domingo de manhã, só tinha terceira idade na igreja, os jovens estavam todos no acampamento de carnaval. Um garoto de 14 anos, eu achei horrível aquilo, mas o que eu podia fazer, né? Eu tinha que obedecer, eu fui. Voltei para casa, a semana passou, quando chegou no outro domingo, meu pai falou assim, vai com ela de novo. Eu falei, virou festa esse negócio. Vai com ela de novo. E eu fui, a igreja estava cheia de jovens. E os jovens estavam animados, porque estavam voltando do retiro, né? Não havia tantos retiros assim. Naquele tempo, quando eu falo assim, é do século passado mesmo, viu, gente? Né? Pode dizer que eu sou do século passado. É realmente do século passado. Retiro, naquele tempo, era alguém que podia ir para o Palavra da Vida, ou algum outro acampamento que tinha, porque não havia tantos acampamentos assim, e as igrejas também não faziam tantos retiros assim. E os jovens vieram falar comigo. E eu me senti acolhido naquela igreja. Eu me senti recebido, veio todo mundo falar comigo. Que legal que você está aqui, que bom. Como é bom quando alguém é bem acolhido na igreja, quando chega alguém novo e é bem recebido, e é bem acolhido. E eu fui recebido naquela igreja pequena, mas que era uma família. Eu amava aquela igreja. Frequentei a igreja durante um tempo. No dia 30 de março de 1969, num culto pela manhã, quando o pastor fez o convite para quem queria aceitar Jesus, eu tremia no banco, eu segurava no banco, eu não sabia o que fazer, de repente, quando eu vi, eu não estava mais no banco, eu estava lá na frente, entregando minha vida, meu coração e todo o meu ser para o Senhor Jesus. Eu não tinha aprontado muita coisa até os 14 anos de idade, né?
Eu tinha aprontado assim, algumas mentiras no colégio, escondendo algumas notas baixas, eu tinha aprontado, pegando dinheiro do meu pai da gaveta sem ele saber. Né? Essas são as coisas que eu fazia até os 14 anos de idade. Eu voltei para casa e não contei nada, que eu tinha virado crente. Eu voltei para casa e não falei nada que eu tinha virado crente. Fiquei quietinho, mas convidei meus pais, meu pai e minha madrasta, para ir à igreja à noite. Meu pai foi. E na hora do apelo ele também aceitou Jesus. E quando chegamos naquela salinha, aquela tradicional salinha dos fundos, que o pastor reúne os novos convertidos para dar as primeiras instruções, eu me lembro quando o pastor Gary James Tomberlin, pastor missionário americano, olhou assim: você contou para ele que você se converteu de manhã? Eu falei: não. Agora a gente está junto aqui. Naquele mesmo ano, no dia 7 de setembro, eu e meu pai fomos batizados. Naquele mesmo ano, no dia 28 de setembro, meu pai morreu com 37 anos de idade. Então, com 14 anos, eu não tinha mais pai nem mãe. Literalmente sem pai nem mãe. Vocês sabem o que me segurou? A igreja. Anda, família. Uma família da igreja me recebeu como filho. Uma família da igreja me recebeu como filho na casa deles. Eu passava lá os domingos. Eu almoçava, eu lanchava, à noite ia embora para minha casa. A família me recebeu. E ao me receber, ela me acolheu. E me mostrou um evangelho sem palavras. Como disse alguém, pregue sempre o evangelho. Se necessário, use palavras. Aquela família me recebeu e aquilo me acolheu e me segurou, me deu uma total segurança do que eu precisava naquele momento tão difícil da minha vida, com 14 anos de idade. Eu com 14 anos de idade, né, a maioria aqui é de adultos, mas eu com 14 anos de idade, eu não tinha ninguém para pedir um dinheiro para comprar um picolé. Eu tive que trabalhar. Fui trabalhar naquilo que é a minha profissão até hoje. Eu sou agente marítimo, sou agente de navegação. Além de ser pastor, né? Fui trabalhar, meu primeiro emprego, 1970, Brasil campeão. Copa de 1970. Melhor time que eu já vi jogar. Brasil campeão. Eu, feliz da vida, fui celebrar. Né? Só celebrar na rua, nada mais. No dia seguinte eu chego no meu trabalho às 9h30 da manhã. O que o patrão fez? Isso mesmo, me mandou embora. Fui demitido. Fui demitido daquele emprego, volto para casa e, num desentendimento com a minha madrasta, eu fui morar com a minha tia. Rua Major Eugênio Terral, aqui pertinho. Meu tio tinha uma sorveteria ali, tinha uma bar, mercearia e sorveteria Boa Sorte. Durante 1 ano e meio, enquanto não aparecia outro emprego, meu tio fazia sorvetes e eu era um dos sorveteiros. Então, eu tinha que fazer sorvete ali na sorveteria com ele. Acordava 6 horas da manhã para fazer sorvete, para colocar nos carrinhos, que saía vendendo por aqui pelo bairro. E depois, eu queria terminar cedo para ir para a igreja. Então, saía dali, ia para a igreja lá na Vila São Jorge, a pé, voltava. E eu queria acabar cedo, e às vezes eu estava feliz da vida, que já estava o freezer já lotado, e os carrinhos estavam chegando querendo mais. A gente tinha que fazer mais sorvete ainda. E assim foi a minha vida. Trabalhando na sorveteria, frequentando a igreja, líder de mocidade, até que chegou um pastor novo na igreja. E nós, jovens da igreja, estávamos já influenciados por uma doutrina que não era tão conhecida quanto é hoje, que era a respeito do batismo com o Espírito Santo. A gente não sabia o que era. Pegamos os livros do pastor Ernesto Tonini e começamos a devorar os livros do pastor Ernesto Tonini. Não havia tantos livros assim. Música. Hoje eu vejo aqui, né, os meninos com guitarra, bateria, tem um Marshall ali, que legal. Houve um tempo que nós brigamos para ter uma bateria na igreja. Houve um tempo que nós tínhamos que discutir com o pastor para poder tocar uma guitarra na igreja.
Guitarra é instrumento do capeta, não pode tocar na igreja. Não podia. Então, jovens músicos devem lembrar que houve uma geração que lutou por isso, do privilégio de poder louvar a Deus com todos os instrumentos, né? Até pandeiro e cuíca. Mas, né? Tudo louve ao Senhor, com todos os instrumentos. Brigamos por isso. Aí buscamos o batismo do Espírito Santo. O que nós fazíamos? Um grupinho de jovens da igreja. A igreja não era uma igreja que buscava o avivamento e o batismo do Espírito Santo. A gente saía, já chego na Peniel já, tá? Só uma introdução. A gente saía da igreja, acabava o culto à noite, ou no meio de semana, a gente ficava lá, abraçava os irmãos, a igrejinha pequenininha, abraçava todo mundo, tchau, tchau, tchau. Pai do Senhor, a gente não falava ainda não. Tchau, tchau, boa noite, saía, virava a esquina, virava outra esquina, chegava na outra esquina, foram embora? Foram. A gente tinha a chave. A gente entrava na igreja e ia orar. E Deus começou a fazer algo diferente. E fez tão diferente que nós fomos excluídos da igreja por desvio doutrinário. Daquele grupo de jovens que foi... Os jovens faziam parte daquele grupo, que foram excluídos por desvio doutrinário, 3 são pastores. Eu, pastor Jorge Henrique de Azevedo Miranda, Comunidade Batista da Paz, e pastor Marcos Domingues. Fomos excluídos. E agora? O que a gente faz? Ficamos um tempo reunidos em casa, sem saber o que fazer, e fui ser membro depois da primeira igreja batista de São Vicente. Deus estava fazendo algo novo e diferente na Baixada Santista. A gente encontrava jovens da ponta da praia, de outro bairro, e todos com alguma coisa. Deus está para fazer um avivamento nessa cidade, Deus está para fazer um avivamento nessa cidade, Deus vai fazer algo novo e precioso nessa cidade, a gente não sabia o que era. Nós saímos da igreja, saímos assim, jovens da primeira igreja batista, da igreja batista da Areia Branca, da ponta da praia, a gente ia para a biquinha, e o que a gente fazia? Não era um ar livre programado, né? Hoje, para fazer um ar livre, a gente tem que ir bem estruturado, né? A gente quer fazer um ar livre com um bom som, com uma boa banda, não tinha nada disso, mas tinha 2, 3 que tocavam violão, inclusive eu, né? Você sabe que violão é um instrumento mais fácil de aprender a tocar mal. E a gente estava ali, e a maioria fazia parte de coral da igreja, ou de algum grupo de louvor da igreja, a gente começava a cantar, e quando a gente olhava, estava cheio de gente. O que a gente fazia? Ou eu, ou o pastor Josué Martins dos Santos, alguns aqui devem conhecê-lo, que não era pastor, né? Nem era pastor. Mas um de nós ali, quando via que tinha gente em volta, subia no banco e começava a pregar. E aí Deus começou a dizer, olha, é isso que vocês vão fazer. Nós não íamos fazer um culto ao ar livre oficial da igreja. Jovens se reuniam na praça e cantavam as suas músicas, e pessoas se reuniam em volta, e então nós pregávamos, e pessoas se convertiam. Foi criar, o pastor Josué abriu uma livraria na rua Martim Afonso, lá em Santos. E essa livraria passou a ser um local de encontro de jovens na hora do almoço. Jovens que trabalhavam no centro de Santos, inclusive eu, na hora do almoço, trocavam o almoço por oração. E nós íamos para aquela livraria para orar. E Deus começou a nos chamar. Não haviam muitas bandas, mas haviam grupos que inspiraram nossa vida naquela época, como Jovens da Verdade, Grupo Embaixadores por Cristo, que era um grupo de jovens que visitavam as igrejas, assumiam a igreja num domingo, ensinavam na classe de escola dominical, pregavam de manhã, pregavam à noite e anunciavam o evangelho. E aí então criamos uma equipe. Ganha um doce quem acertar o nome da equipe. Da equipe Peniel. A livraria se chamava Livraria Peniel. E aí 9 jovens começaram uma equipe. Deixa eu ver se eu lembro de todos os nomes. Vocês sabem que a idade prejudica 2 coisas, né? Uma é a memória. A outra eu não me lembro. Está muito engraçadinho isso. Eu, Samuel, Josué, pastor Laércio Domingues, que é meu cunhado, veio a ser depois do meu cunhado. Eu casei com uma irmã, ele casou com a outra irmã. Dora, minha esposa, Maria Lúcia, Vicência, Regina,
E esqueci o nome da esposa de Samuel, gente. Sabia que eu esqueci alguém. Depois alguém me lembra. Hilda. Zilda. Obrigado. Obrigado. Não falei? Que prejudica duas coisas, uma é memória e outra não me lembro? É isso mesmo. E nós então começamos a sair pelas igrejas e pregávamos. Eu tocava violão, a Regina tocava piano ou órgão, né? O Laerte cantava, eu achava que cantava. E saímos pelas igrejas. E fazíamos culto ao ar livre. Aí nós pensamos o seguinte: vem cá, essas pessoas estão se convertendo, vão para onde? Procure a igreja mais perto da sua casa. Era legal, né? Foi uma época que eu ia também muito na Praia Grande, para fazer ar livre lá na praia. E com alguém que hoje também é pastor Valtinho. E aí nós começamos a sair pelas igrejas, e de repente não sabíamos o que fazer. Até que um dia nós conhecemos um missionário, numa vigília na primeira igreja, na Igreja Batista de Areia Branca, pastor Luiz Sil, que era filho do pastor da igreja, trouxe um missionário de São Paulo. Eu estou resumindo bastante, senão a gente fica aqui até as 3 da tarde. Se nós estivéssemos em Moçambique, a gente continuaria até as 3 da tarde. Mas nós não estamos nas machambas de Moçambique, né, e o culto lá dura o dia inteiro. Não sei se vocês sabem, eu fui junto com o pastor Nilton a essa viagem em Moçambique visitar a pastora Tânia. E nessa vigília, eu não tinha nenhuma pretensão de ser pastor, de ser missionário. Nessa vigília, a pastora Dia Buchaim vem, coloca as mãos sobre a minha cabeça e profetiza. Essa cidade ainda será maravilhada por tudo que Deus vai fazer, começando por essa vida. Eu não sabia o que aquilo significava. Eu não tinha a menor ideia do que aquilo queria dizer. Começamos a frequentar as vigílias em São Paulo, lá em Itaberaba. Começamos a frequentar as vigílias, começamos a buscar a Deus, e aí surgiu o desejo de abrir a igreja. E essa igreja de São Paulo, Igreja Batista de Renovação Espiritual, que era uma tenda, era um circo, nos apoiou e nós abrimos uma congregação da igreja aqui. O primeiro salão foi aqui na Campos Sales. Alugamos o salão, tudo certinho, alugado, eu e Laerte fomos para São Paulo. Missionário, já alugamos o salão, podemos começar o trabalho? Pode. Voltamos, pegamos um ônibus, passamos em frente, tinha uma mesa de sinuca e uns caras jogando sinuca dentro do salão que nós tínhamos alugado e que achávamos que ia ser a igreja. O que aconteceu? Já alugaram para outro também. Bom, então não é aí. O que nós vamos fazer? Já tínhamos um grupo. Aconteceu algo inédito. Eu tive que sair, aí eu, sentindo o chamado de Deus, eu tinha um bom emprego, eu tinha comprado o meu carro, com o meu salário, com o meu dinheiro, com 18 anos de idade, eu já tinha um bom emprego como agente marítimo, eu tinha o meu salário, eu tinha tudo, e Deus falou assim: me entrega tudo isso que você tem. Me entrega tudo isso que você tem. Eu não tinha ainda sido batizado com o Espírito Santo. Um dia, uma noite, numa igreja em São Bernardo, uma igreja presbiteriana renovada, Deus me batizou com o Espírito Santo. Mas naquele momento eu ouvia claramente o meu coração que dizia que eu tinha que entregar tudo o que eu tinha. Que Deus não poderia me encher enquanto eu tivesse ainda alguma coisa comigo. Para ser cheio a gente tem que se esvaziar. E a última coisa eu me achava muito importante. Eu tinha 18 anos, era agente marítimo, falava inglês, conhecia outras culturas, ia para o Porto de Santos, para os navios no Porto de Santos, eu sou alguém importante. Eu não era nada. E Deus falou: entrega teu emprego. Eu entreguei meu emprego. Um bom emprego. Me ofereceram um aumento e eu não aceitei. Aceitei o que Deus chamava para a minha vida. Não tinha nenhuma igreja oferecendo salário de pastor, de missionário, né? Às vezes acontece, né? Irmãozinho, irmãzinha chega assim: pastor, Deus me chamou para a obra. Então faz a obra. Quanto que eu vou ganhar da igreja? Não, peraí, não é bem assim não. Não tinha nada disso. Deus nos chamava para uma outra obra, para algo novo e diferente. Então essa igreja de São Paulo resolveu abrir esse salão para nós. Eu e o Laerte pensamos o seguinte: o que nós vamos fazer? Não tinha seminário,
Hoje é muito fácil, qualquer pessoa hoje aí está abrindo uma igreja e botando uma placa e um nome e as coisas estão acontecendo. Há 40 anos não era bem assim. Então eu e o pastor Laerte decidimos que nós tínhamos que fazer um seminário diferente e especial. Nós éramos influenciados por alguns mentores espirituais, que eu posso chamá-los assim. Eu era influenciado pelos livros que eu lia de David Wilkerson, pelos livros que eu lia sobre Billy Graham, e também pelos fundadores da Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Meu pai tinha um sítio, tinha deixado para nós um sítio lá em Registro, e sentindo o chamado de Deus, eu e o Laerte fomos para o sítio. E nós ficamos nesse sítio 3 semanas. Durante muito tempo eu não falava abertamente sobre isso, embora muitos sabem. Então hoje, como isso não me traz nenhum sentimento de orgulho pessoal, hoje eu posso compartilhar. Para essa igreja nascer, irmãos, para essa igreja nascer, nós entregamos emprego, salário, família, amigos. Nós entregamos tudo. Tudo que nós tínhamos. Nós fomos morar no fundo da Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, lá na Rua Guarani, no Jockey, num quartinho que tinha uma cama e uma cama de armar. Guarda-roupa a gente não tinha, a gente tinha um porta-roupa. Era uma tábua assim, ou 2 assim, um cabo de vassoura atravessado e pendurava ali os nossos ternos. Porque pastor que se preze tinha que andar bonitinho de terno e gravata naquela época. Hoje não precisa mais não, graças a Deus. Nós fomos para o sítio. E nós passamos uma semana de jejum completo. Uma semana de jejum. Nós saímos de manhã, subíamos uma pequena colina, descíamos, encontrávamos uma nascente de água, um lugar muito gostoso, e ali a gente ficava o dia inteiro, no meio do mato, orando e lendo a Bíblia. Na falta de uma faculdade teológica, nós cursamos a Faculdade do Espírito Santo. Estudando livros que falavam sobre doutrina, uma semana de jejum e oração. Depois de uma semana, nós quebramos o jejum, da forma mais maluca que pode aparecer. Alguém caçou um tamanduá e fizeram um cozido tamanduá. Hoje não pode falar isso, né? O Ibama me prende se eu falar um negócio desse. Mas há 40 anos, como é que coragem é essa? Que estômago é esse que aguenta depois de uma semana de jejum? Uma semana de jejum completo, viu, irmãos? Jejum de alimento e de água. Quebramos o jejum no final de semana. Na segunda-feira nós iniciamos um outro, de mais uma semana. Dessa vez, jejuando o dia inteiro e só jantando. Para essa igreja nascer, houve muita oração e muito jejum. Para que vidas fossem salvas, houve muita oração e muito jejum. E Deus começou a fazer o que Ele tinha que fazer. Voltamos, eu e Laerte, e com o apoio desses outros jovens, Josué já não estava mais com a gente, na equipe, mas as outras pessoas que eu citei, que também são pioneiras de toda essa história, e começamos a igreja. Meu sogro, quem viria a ser depois, meu sogro e minha sogra também vieram, outras pessoas começaram a vir. Mas era uma igrejinha pequenininha, comparando com as grandes igrejas aqui da Baixada, era uma igreja pequenininha, de 2 jovens inconsequentes, mas que resolveram ouvir um chamado de Deus. Quando nós fomos para morar lá no Jockey, aconteceu algo inédito, porque era uma igreja também que tinha um templo, mas não tinha povo. Quando nós descobrimos aquilo lá, chegamos para o pastor Marcos Hélio Alves, e falou assim: pastor, queria fazer uma proposta para você. A gente traz nosso povo para cá, eram 20 pessoas. A gente faz o culto, não me lembro bem se era assim, mas vamos lá. Terça-feira a gente faz o nosso culto, na quinta-feira faz o seu. E domingo a gente vai revezando na pregação. E ele aceitou.
Então um templo passou a abrigar 2 igrejas, no mesmo lugar. Ele aceitou a gente ali. Num culto no meio de semana, pouca gente, entrou um adolescente pela porta da igreja. O adolescente desceu do ônibus, atravessou a rua, entrou na igreja, e na hora da oração, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele gritava, ele pegava o banco, levantava assim e batia com o banco. Ele quebrou o banco da igreja. Ele quebrou o banco da igreja, daquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Eu cheguei para ele e falei assim: olha, agora pega esse livro aqui, botei a Bíblia, come esse livro. Come esse livro. O nome desse adolescente é Newton Glória Lobato Filho. E assim Deus começou a fazer a obra. Essa igreja quase morreu. Essa igreja quase acabou. Sem condições de sustentar 2 obreiros, eu voltei para o meu emprego e me mandaram para Vitória, Espírito Santo. Mas lá em Vitória, meu coração continuava aqui. E sempre esteve aqui. Nunca deixou de estar. Embora sendo pastor de uma outra comunidade lá, nunca deixou de estar. Sempre esteve aqui. Por isso, quando eu sentei ali, Deus começou a falar comigo e disse, e meu coração sentia o que Deus falava. Tudo valeu a pena. As noites que nós não tínhamos o que comer, valeram a pena. A incompreensão da família, valeu a pena. Ver o carro que eu tinha comprado com o meu salário, com o primeiro salário que eu tinha, com o meu salário com o meu próprio salário, não o primeiro salário, mas com o meu próprio salário, que eu tinha comprado o meu carro. Eu vi quando a financeira chegou na porta da minha casa e levou o carro embora, porque eu não tinha mais dinheiro para pagá-lo. E sabe o que eu senti quando eu vi aquele carrinho indo embora? Senti paz. Senti uma paz. Triste, claro, estou perdendo alguma coisa, mas eu estava em paz. Deus estava naquilo. Deus estava fazendo algo novo e especial em tudo aquilo. Irmãos, Deus faz coisas na sua vida que hoje você não entende, você vai entender lá na frente. As situações que você vive nos dias de hoje que você não compreende. E que às vezes nós vamos nos revoltar com Deus. Senhor, por que eu estou perdendo? Por que as coisas estão acontecendo desse jeito? Por que meu filho não foi curado? Por que esse negócio não deu certo? E nós vivemos como se aquele momento da vida fosse, só que a história da nossa vida não foi escrita ainda. Você vai compreender depois. E há muitas coisas que nós só vamos compreender quando chegarmos lá. Nós não vamos entender. Nós vamos entender só depois. Então Deus foi falando com o meu coração, valeu a pena ter que sair de casa, morar num quartinho pequenininho, ter que andar da Rua Guarani, no Jockey, até Jardim Castelo, para encontrar a minha namorada, que viria a ser minha esposa. E a gente ia andando, não tinha dinheiro para pagar o ônibus, mas pai, tem que ir a pé. Assim Deus foi fazendo a sua obra, assim Deus foi agindo, assim Deus foi falando, assim Deus foi realizando a sua vontade na vida da gente. Muitas noites a gente ia dormir sem recursos, sem nada, mas tínhamos paz. E tínhamos a certeza de que Deus estava naquele lugar, de que Deus estava naquela obra. Depois de um tempo, a igreja então resolve ter a sua maturidade, a sua independência. E o nome que a gente nem imaginava, quando aqueles primeiros falaram assim, nós temos um nome para a igreja. Tem um nome para a igreja? Tem. Qual? Igreja Peniel. Foi bonito. Acho que vai cair bem esse nome. E assim foi. Irmãos, a história se perde no tempo. Né? Para mim parece que foi ontem, mas já tem 40 anos que isso aconteceu. Deus quis assim. Aquele adolescente que entrou na igreja,
que aprontava na igreja, mas não vou contar os aprontos dele, não. Viria a ser a pessoa que Deus escolheria para estar à frente desse ministério, em que alguém um dia plantou, outro regou, outro colhe, mas é Deus quem dá o crescimento. E Deus sabe escolher os seus servos. Eu quero dizer para toda a igreja que está aqui, para todos os irmãos que estão aqui, que não existe lugar mais seguro no mundo e que nos traga mais paz do que ter a certeza de estarmos na vontade de Deus. Quando nós temos certeza que estamos na vontade de Deus, eu posso dizer uma coisa a você, e não é só se você estiver dedicado ao ministério, em qualquer coisa. Porque o ministério do crente, o ministério do cristão, ele não é somente quando ele é obreiro da igreja, ou pastor, ou missionário, ou evangelista. O ministério do cristão é onde você estiver. Onde você estiver. Se você é atleta, esportista, pedreiro, marceneiro, encanador, advogado, engenheiro, empresário, exerça lá o seu ministério e vidas vão ser alcançadas através da sua vida. O emprego que eu entreguei, o emprego que eu fui mandado embora, 30 anos depois, eu encontro um ex-colega daquele emprego. E em qual situação? Ele, presidente do Sindicato das Agências de Navegação Marítima de Santos, e eu, presidente do Sindicato das Agências de Navegação de São Paulo, e eu, presidente do Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Estado do Espírito Santo. Ele encontrou comigo, me deu um abraço, me deu um beijo, falou, olha, eu me lembro do dia que você foi demitido. Nunca poderia imaginar que um dia estaríamos juntos aqui, numa assembleia da federação. Você presidente e eu também. E hoje eu sou o presidente da Federação Nacional das Agências de Navegação Marítima. O que não significa muita coisa não, tá? Não é tão importante assim não. Isso tem me levado a reuniões em Brasília, reuniões no Planalto, a viajar pelo mundo inteiro, e me dando a oportunidade de dar o meu testemunho e falar daquilo que Deus faz, e mostrar, muitas vezes sem palavras, aquilo que Deus faz na minha vida. Deus tem um ministério para você, não existe crente sem ministério. Começa pela sua casa, começa pela sua família, dentro da sua casa. Ali você começa a exercer o seu ministério. Ali você começa a exercer a coisa mais importante que existe, que é ensina a criança no caminho que deve andar e até quando for velha ela não se desviará dele. Você exerce o seu ministério com seus colegas de trabalho. Você exerce o seu ministério quando você está no ônibus, quando você está no metrô, quando você está em qualquer lugar. Muitas vezes eu penso que aquela pessoa que está ao meu lado, talvez a única oportunidade que ela possa ter de ouvir falar de Jesus é através de mim. E que Deus me colocou ao lado dela, para que ela tenha a oportunidade de ouvir falar que Jesus salva. Para que ela tenha a oportunidade de ouvir falar que Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele mesmo. Deus quer falar conosco de que todos nós, talvez Deus não tenha para a sua vida um plano como teve, de que você tenha que ir para um sítio e ficar lá durante 3 semanas, num período de jejum e oração. Talvez Deus tenha para você uma outra forma, um outro jeito. Deus não tem um carimbo para agir igual na vida de todo mundo. Deus age como Ele quer, na vida de quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele é soberano. A soberania de Deus, ela está acima de qualquer outra coisa. Ele é soberano para fazer o que Ele quer com a minha vida e com a sua vida. Mas uma coisa eu posso dizer a você, que essa história possa te influenciar e possa te impactar, de que quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Deus age. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, Deus faz. Quando nós dizemos, Senhor, estou aqui, a quem enviarei, quem há de vir por nós? Você diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando nós nos colocamos diante de Deus, dizemos para Ele que estamos prontos a fazer algo pelo Evangelho, algo por missões, algo pela vida de alguém, Deus vai te usar. E a glória será dEle. Sempre será dEle. Em nenhum momento será de homem algum. Eu compartilho com vocês essas histórias, como eu disse, isso não mexe mais comigo. Durante muito tempo, eu evitava falar essas coisas, para não parecer de alguém
orgulhoso de ter jejuado alguns dias. Na verdade, a gente queria fazer 40 igual Moisés, mas não dava, né? Para nós, isso foi só Moisés lá, a gente queria. Mas não dava. Mas também não era a quantidade de dias. A bênção não estava no número de dias. A bênção estava num coração inclinado para fazer a obra do Senhor. Hoje, essa Baixada Santista vê essa obra. Eu fico maravilhado. Eu vim aqui há um ano, não aqui na Peniel, eu vim para uma inauguração de um estaleiro lá no Guarujá. Cada rua que eu passava, eu via uma placa Peniel. Eu falei, estão em todo lugar. Tomaram conta da cidade. Que maravilha. Eu tinha vontade de descer do ônibus. O ônibus que nos buscou lá em São Paulo e trouxe para cá. Eu tinha vontade de descer. Tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus continua fazendo, tudo aquilo que Deus continua realizando. Qual é o seu ministério, irmão? Qual é o seu ministério? Tem missionários que vão para o mundo muçulmano, eles não podem se revelar, eles não podem pregar abertamente. E há relatos de missionários que ficaram 20 anos num país muçulmano e se converteram 2, 3 pessoas. 20 anos. Se converteram 2, 3 pessoas. Mas Deus os levou para lá, para que essas 2, 3 pessoas, e essas vidas valem mais do que o mundo inteiro, pudessem ser salvas. Vou repetir uma coisa. Talvez a pessoa que sentou ao seu lado, ou que está ao seu lado, na fila do banco, sentou ao seu lado numa condução, talvez a única oportunidade que ela possa ter de ouvir falar de Jesus é através da sua vida. Você não vai deixar passar essa chance. Você não vai deixar passar essa oportunidade. Você não vai deixar passar esse momento de falar de Jesus, para que possa ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Eu sou apaixonado pela graça de Deus. Quando eu penso que Deus me salvou, quando eu penso que Deus me ama apesar de mim, quando eu penso que Deus me ama de forma incondicional, quando eu penso que Deus me ama de forma incondicional e que o seu amor não está baseado em mim. Deus não tem amor. Quem tem pode perder o que tem. Deus não sente amor. Quem sente pode uma hora deixar de sentir. A Bíblia fala que Deus é amor. Faz parte da natureza dele. Faz parte do jeito que ele é. Faz parte do ser dele. E ele me ama. E ele não passou a me amar porque um dia eu me coloquei para ser pastor, para ser missionário, ou pastor, ou evangelista, ou qualquer outra coisa. Deus me amava quando eu ainda estava errado. Deus prova seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus não me ama mais, nem me ama menos. Deus deve te amar muito, né? Por todas essas coisas aí que você contou. Deus me ama igual, assim como ama você. Não há nada que eu faça que vai diminuir, não há nada de bom que eu faça que vai aumentar o amor de Deus por mim, da mesma forma que não há nada que eu faça de ruim que vai diminuir o amor de Deus por mim. O amor de Deus continua igual. As consequências dos meus atos são outras coisas que eu vou ter que conviver com elas, mas o seu amor continua igual. Deus ama vocês. Deus ama esta igreja. Deus ama cada um que está aqui, e de uma forma incondicional. Para mim foi tão libertador. Quando eu conto meu testemunho, alguém fala assim, poxa, mas você, tudo bem, né? Eu hoje, meu filho trabalha numa clínica de recuperação independente químico, né? Então a gente ouve aquelas histórias, né, fortes, né? Quem usa o uso de drogas tem as histórias muito fortes, né?
Um dia chegou lá em casa um rapaz, ele tinha usado crack durante 3 dias. Ele chegou lá na nossa casa, pedindo ajuda. Aí entramos para um quarto, que tinha um armário assim, e ele ficou lá durante um tempo, e meu filho mora em Guarapari, são 60 e poucos quilômetros lá de casa. Ele veio, falei, Gabriel, vem cá, que eu não sei tratar disso não, vem você. E aquele rapaz, ele estava ali, de vez em quando ele olhava assim, falava assim, pastor, tem alguém dentro desse armário aí? Eu falei, não tem não. Mas eu estou vendo um monstro lá dentro. 3 dias usando crack. Eu estou vendo um monstro lá dentro. Eu falei, esquenta não, cara, tem não. Aí meu filho chega, né, com outros métodos. Quando ele falou assim, Gabriel, tem um monstro aí dentro desse armário. Aí o Gabriel falou assim, peraí. Foi lá, abriu a porta, um pedaço da porta, falou, não sai agora não, hein? E fechou. E fechou a porta. Esses moços, eu falo moços, tem paciente lá com 55 anos, alcoólatra, ou no uso do crack, ou cocaína, ou qualquer outra coisa que possa ser. Tem, às vezes, aquele testemunho muito impactante, né, da sua vida e tal. Eu nunca fui viciado em melhoral infantil, eu nunca tive, né, nada disso. Mas eu poderia ter dado tudo errado. Minha vida poderia ser toda errada. Eu não tive mãe. Perdi meu pai com 14 anos. Não tive pai no momento que um adolescente precisa da referência de um pai para botar ele na linha. Eu não tinha mais ninguém para me botar na linha. Eu podia estar revoltado com o mundo. Eu poderia estar revoltado com Deus. O Senhor não gosta de mim. Como é que o Senhor permite que uma criança nem conheceu a mãe? Cadê Joel? Outro dia eu escrevi, está lá. Outro dia eu escrevi assim, hoje é um dia de sentir saudade de alguém que eu não conheci. Aí Joel não entendeu. Saudade da minha mãe, velho. Que eu não conheci porque ela morreu, eu tinha 2 meses. Por isso que eu escrevi, hoje é um dia de sentir saudade de alguém que eu não conheci. Minha vida poderia ser toda errada. Minha vida poderia ser toda errada. Eu vejo a história dos meninos quando chegam lá no centro de recuperação, no centro terapêutico Lighthouse, eu vejo a história deles, e todos têm uma história para contar, da revolta por causa do pai, por causa da mãe, por causa de... Tudo desculpa. Tudo desculpa para usar droga. Você arranja sempre uma desculpa para usar droga. Droga não é problema. Droga é a cereja do bolo, né? Droga é a consequência final de outras coisas que não foram aceitas na sua vida. E eu olhava hoje para a minha vida e falei, podia dar tudo errado. Como é que esse moleque vai ser alguma coisa? Não vai ser nada. Criado sem pai nem mãe, para lhe servir de referências. Quando fui morar com meu avô, 2 anos depois, meu avô morre também. Mas tinha alguém cuidando de mim. E eu posso dizer a vocês, irmãos, está na hora de acabar, né, pastor? Está na hora, né? A gente se empolga aqui. Eu tive na igreja, nas famílias da igreja, todo o acolhimento que eu precisei para me manter no caminho. Eu tive nas famílias da igreja tudo que eu precisava, tudo que eu não tive da influência materna e paterna, eu tive da igreja, dos irmãos da igreja, de alguém que me acolheu e foi meu discipulador. Não um discipulador escolhido por alguém, esse aqui é o seu discipulador, mas alguém que Deus tocou no coração e me chamou para perto e me ensinou os primeiros caminhos, que foi Jorge Henrique, que hoje é o pastor Jorge Henrique, e a família dele que me recebeu. No ano da família, entenda a importância que tem de famílias estruturadas. Famílias precedem a própria igreja e ao Estado. A igreja é feita de famílias, que a primeira célula que a gente tem é a sua família.
A família está mais importante. Quando Deus criou o mundo, estou terminando, quando Deus criou o mundo, Ele não pensou, a primeira coisa que eu tenho que botar aqui é um pastor. A primeira coisa que Deus colocou no mundo foi uma família. Um homem e uma mulher, e uma família. Não foi um líder religioso, nem uma igreja. Há lugares que não pode ter igrejas, não pode ter templo, mas podem ter famílias. Que essa singela e simples história de vida possa abençoar a sua vida, assim como eu fui abençoado. Que essa singela e simples história de vida possa impactar também teu coração, assim como Deus impactou o meu. Que Deus possa abençoar essa igreja cada dia mais. Podemos ficar de pé e orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te sou grato, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Eu te sou grato, ó Deus, porque o Senhor cuidou da minha vida e o Senhor estava olhando para mim. Enquanto ainda eu estava sendo formado na barriga da minha mãe. Senhor, muito obrigado por estar aqui nesta manhã e ver tantas famílias aqui reunidas, que sejam ricamente abençoadas pelo Senhor. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada casa, o Senhor sabe o que cada um necessita, o que cada um precisa, o Senhor sabe todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Onde há necessidade de cura, que o Senhor possa curar milagrosamente. Onde há necessidade de libertação, que o Senhor possa libertar. Portas que precisam ser abertas. Respostas que estão sendo aguardadas e que venham do teu trono. Que a tua bênção, Senhor Deus, seja derramada sobre todo este povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.